Bom, teoricamente, a arritmia cardíaca seria qualquer batimento errado do coração, seja para mais ou para menos, seja uma batida isolada errada, sejam 2, 10, 20, ou um coração que bate devagar, por exemplo, por algum problema. Tem uma série de fatores. O coração em si é formado por células, por músculo mesmo. Cada célula muscular tem a capacidade de criar atividade elétrica e começar uma batida, mas tem uma regra e tem uma ordem natural no coração para isso. A ideia é que o coração siga essa ordem natural, mas dependendo de fatores de pressão alta, diabetes, infarto, doenças genéticas, problemas de válvula, qualquer outra alteração que permita uma mudança na estrutura do coração, mesmo que seja microscópica, pode propiciar o surgimento de arritmia. Existem arritmias que são estritamente genéticas mesmo, graças a Deus são as mais raras, mas em geral são as mais graves. Você pode fazer o diagnóstico a partir de 8 ou 10 anos, você já consegue pegar os primeiros casos, mas na grande maioria das vezes surge na adolescência, o adulto jovem. A arritmia, o mais frequente é a palpitação, ou que assim seria a sensação de uma batida rápida ou uma batida errada. Tem paciente que sente muito a falta da batida, ou como se falhasse a batida do coração, esse é outro sintoma muito comum. Alguns sentem batedeira ou batida muito rápida, às vezes batendo no pescoço também, como a gente até comenta o sinal do Frog, ele sente como se fosse uma pulsação no pescoço. E pode ter outros, cansaço, falta de ar, sensação de desmaio, às vezes desmaio de fato. A arritmia é qualquer erro do funcionamento cardíaco. Se a arritmia ocorrer de uma forma onde o coração bate mais do que 100 vezes no minuto, isso é um ataque cardíaco. Se mesmo o coração normal, se você for correr na esteira, e ele passar de 100 batimentos, vai ser um ataque cardíaco, mas é uma ataque cardíaca esperada, faz parte da sua atividade física subir os batimentos. Então, é uma taquicardia que não é uma arritmia, é uma taquicardia normal. Se o coração bater devagar, ao contrário, se ele bater a menos de 50 vezes por minuto, ele vai ser uma bradicardia. Se você estiver dormindo, vai ser normal. Mas se for com você correndo na esteira, isso pode ser uma arritmia ou pode ser uma doença. Bom, existem inúmeras arritmias, né? Pelo menos 30 ou mais arritmias descritas, 35 pelo menos. Algumas você faz diagnóstico no consultório, a grande maioria, algumas são exames muito específicos. O paciente, o que importa principalmente é sintoma, é o principal. Se tem sintoma, se tem dúvida, o paciente tem que procurar um médico, principalmente antes de fazer atividade física. Se tiver, ainda mais se passar mal na atividade física, com certeza tiver palpitação no esforço. Mas de qualquer forma, se tem dúvida, ele tem que procurar o médico e daí sim ele tem que observar. Se são batidas isoladas, erradas, mas consideradas benignas, teoricamente ele não vai ter as orientações e muitas vezes não tem cuidado nenhum especial. Muitas vezes o que ele vai ter que fazer é cuidar da doença que levou ele até a arritmia, seja pressão alta, diabetes, colesterol, enfim. Se o paciente tem muito sintoma, muitas vezes a gente consegue dar medicação, tira o sintoma e o paciente, e a arritmia sendo benigna, ou seja, uma arritmia do bem, que não vai trazer nenhum risco de vida para ele tem uma vida normal. Aqueles pacientes já que têm arritmias no esforço, ou que tem desmaio associado à arritmia, ou que já tem um coração doente, né, já teve infarto anterior, já fez cirurgia cardíaca, esses são pacientes de um risco diferente, a gente tem que avaliar de uma forma diferente. Às vezes libera para atividade física, muitas vezes proíbe a atividade física, principalmente competitiva. Se o paciente quiser fazer alguma coisa recreacional, e daí a gente vai ter que definir qual nível de esporte ele pode fazer. Tem aquele paciente que pode fazer só
golfe, boliche, sinuca, e é isso mesmo que é o descrito internacionalmente, é o que pode ser feito. E teu paciente pode fazer atividade física normal. Mas na dúvida ele sempre vai ter que procurar o médico, de preferência o cardiologista, para tentar provar que aquela arritmia dele é benigna, não tem risco nenhum, que ele pode fazer atividade física de uma forma tranquila e acompanhar depois. Existe. Tem algumas, desde a década de 80 surgiu um procedimento que é o estudo eletrofisiológico associado com a ablação por um catéter. Esse catéter não é uma cirurgia, é um procedimento invasivo não cirúrgico, né? O catéter ele entra pela perna, pelas veias, não mexe em geral com as artérias, e algumas vezes pelas artérias, e você vai até o coração, localiza o foco da arritmia, e sendo passível de uma localização onde dê para você aplicar um calor local, como uma frequência, uma radiofrequência, você aplica nessa região um calor, queima o foco dessa arritmia e o paciente pode ter cura da arritmia. É indicado, tem casos bem específicos, tem indicações bem específicas. Se o paciente, tanto para sintoma você pode fazer, quanto para diminuir o risco de vida mesmo, né? O paciente pode fazer o procedimento também de acordo com a sua medicação, a tolerância ao remédio ou não, e pode ter cura. A criança tem arritmias, sem dúvida. No começo, nem sempre é tão fácil fazer o diagnóstico, até porque criança, o recém-nascido, o coração normalmente já bate 120, 140 vezes por minuto. Então, muitas vezes, a taquicardia você perde um pouco, não fica tão fácil o diagnóstico. Existem os especialistas, existem os pediatras, que são especialistas em cardiologia e em arritmia. É uma especialidade, uma subespecialidade que está surgindo cada vez mais. Ainda tem poucos especialistas, mas já existem, especialmente para tratar a criança, porque a droga para ela é específica, a dose é totalmente específica para a criança. Dependendo da criança, até mesmo crianças de 2, 3 anos já foram para ablação por radiofrequência, embora seja uma coisa rara, em geral a gente tenta tratar de outra forma, mas tem casos que não tem jeito. Assim como crianças que nascem com malformação congênita, não tem arritmia, faz a cirurgia de correção da malformação congênita, mas a cicatriz que fica no coração, seja pela doença, seja pela cirurgia, muitas vezes predispõe à arritmia. E daí a criança vai para o procedimento ou para tratamento com o arritmologista, exatamente para tratar essa arritmia que ficou após o tratamento cirúrgico. Também tem as benignas e as malignas, ou seja, as arritmias que não têm risco de vida, aquelas que trazem risco à vida. O cardiologista, o especialista em arritmia ou o pediatra especialista vai ter que identificar isso e conversar com os pais e como vai ser a orientação para essa criança. Tem criança que pode ter vida normal, até aquela criança que não pode brincar, nada, tem que ficar literalmente sem fazer atividade física. A criança é mais difícil ela referir especificamente palpitação, a partir dos 8, 10 anos ela consegue referir bem, mas muitas vezes não. Tem choro, perda de fôlego, quando é o recém-nascido, às vezes de causa ou agitação sem causa aparente. Desmaio também, ou síncope, né, pode ser um sintoma que vai ter que ser investigado. E na criança muitas vezes vai ter que diferenciar de quadros neurológicos também, né? Desmaios e afins, porque eles podem se confundir, já que a criança não consegue, muitas vezes, é muito pequena para referir alguma coisa. O atleta pode ser um problema, obviamente ser atleta é uma coisa saudável, a princípio, isso ninguém tem dúvida. A gente só tem algum problema. Uma coisa é o atleta profissional, que tem uma supervisão, seja semestral, trimestral, mas enfim, ele é supervisionado. Outra coisa é o atleta, cada vez mais está surgindo, ele é quase um semi-profissional, ele já deixa de ser aquele atleta de academia, que faz uma coisa 2 vezes por semana, e é aquele atleta que, por vontade, começou, ou por necessidade, começou a fazer atividade física, e ele começa a fazer corre 5 km, depois 10 km, depois 20 km, depois ele já está fazendo ultramaratona, como tem alguns pacientes fazendo. Se não é supervisionado, a atividade física não supervisionada, ela pode modificar o coração, que é o chamado coração do atleta, e o maior risco é predispor a arritmia, e arritmias potencialmente graves. Então, se o paciente quer fazer essa atividade física mais intensa, ou já faz e não faz acompanhamento, o ideal é que ele procure pelo menos uma orientação, porque só para observar se ele já tem alguma alteração cardiológica.
Ele pode ter desde alteração genética que nunca foi identificada e descobrir a hora que começa a fazer atividade física, ou a própria atividade física dele ser demais e predispor esse coração do atleta. Se for o coração do atleta mesmo, muitas vezes a gente só tem que diminuir o nível de treinamento e o paciente pode continuar treinando com alguns limites. Se não for o coração do atleta, daí tem seu tratamento específico, mas o mais importante tem que tomar cuidado, porque vai fazer atividade física, às vezes exagera e pode criar uma doença que não tinha, tentando ficar saudável.